Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Cara, tenha paciência, tenha paciência. Bem, hoje aqui nos estúdios da RCTV vamos unir dois temas do momento, política e cultura. Eu recebo hoje o ator e teatrólogo Tarcísio Pereira, ele que está com uma peça que é uma peça que vem ganhando grande repercussão, uma produção local, uma peça teatral, uma produção local, vem ganhando grande repercussão na internet, de João para João. Trata-se de um capítulo da nossa história, a morte de João Pessoa. A cidade recebe o nome do presidente João Pessoa e esse episódio, que é muito polêmico na história da Paraíba, desde o tempo da Paraíba com P, H e Y, né? Vamos conversar com o Tarcísio Pereira sobre essa peça, o que é que ela representa para ele como artista, como cidadão paraibano, como é que ele está vendo toda essa polêmica também em torno da cultura brasileira. Vamos trazer aqui todos os detalhes desse movimento em todo o país. Boa noite, Tarcísio. Prazer tê-lo aqui no 27 Segundos na RCTV. Boa noite, Hermes. Para mim é um prazer também estar aqui podendo falar desse espetáculo, participar desse espetáculo pela primeira vez e sendo entrevistado por você pela primeira vez, que é um jornalista que eu respeito há muito tempo, que a gente se conhece, trabalho juntos na Assembleia antigamente, né? E para mim é uma grande honra, estou à sua disposição. Bom, Tarcísio, queria que você começasse me falando um pouquinho de como surgiu essa ideia. O título da peça é De João para João e tem umas coisas interessantíssimas, mesmo antes da cortina abrir. Tarcísio Pereira, me fale um pouquinho de como surgiu essa ideia, quando surgiu essa ideia, por que surgiu essa ideia? Surgiu a partir do momento em que, pesquisando sobre a história dos anos 30, a história do governo de João Pessoa, eu me deparei com uma carta, um artigo publicado por João Dantas, né, que foi o assassino de João Pessoa, era advogado, respeitadíssimo, jornalista. E um belo dia, entre tantas coisas sobre aquele momento, eu lendo um artigo dele publicado no Jornal do Comércio, que é uma carta para João Pessoa chamada As Voltas com o Doido. E quando eu li esse texto, eu disse, meu Deus do céu, isso é uma crônica de uma morte anunciada. Porque esse texto que ele escreveu 50 dias antes de assassiná-lo, você começa a entender. Talvez ele nem estivesse premeditando o crime naquele momento, mas já se sentia a carga de ódio, de sentimento, de perseguição, de intriga que já havia a partir daquele momento. E aí você começa a entender o que o levou ao assassinato de João Pessoa a partir dessa carta. Então eu disse, isso foi em 2007, eu disse, eu vou fazer uma peça de teatro sobre isso, vou fazer um monólogo, só João Dantas em cena. A minha ideia inicial era um monólogo, a partir dessa carta. Só que eu abandonei o projeto, encostei, escrevi uma sinopse, porque eu tenho uma mania de quando eu tenho uma ideia, eu guardo logo uma sinopse numa pastinha e fica lá esperando, um dia acontece. Quando foi agora, no ano passado, eu disse, eu acho que eu vou fazer esse trabalho aqui. E tentei escrever a sinopse. E percebi que estava ficando muito chato para ser um ator só em cena. E eu pensei, por que não dar voz a João Pessoa? Aí fui pesquisar mais sobre sobre o governo de João Pessoa, li vários livros de historiadores, artigos, documentos da época, andei no Instituto Histórico e coisas e mais coisas. Porque eu queria colocar João Pessoa em cena como contraponto. João Pessoa contraditando as coisas que ele diz na carta, que são acusações terríveis, e João Dantas também contraditando João Pessoa. E terminou surgindo esse duelo cênico, que é João Pessoa e João Dantas em cena. Aí diz, qual é a parte de ficção? A parte de ficção é apenas um momento, na hora do tiro, que quando João Dantas anuncia o crime, eu sou o João Dantas, aí passa um filme na cabeça de João Pessoa e do João Dantas também. Essa é a parte de ficção. Mas ficção é apenas o recurso encontrado. Mas o que eles discutem é tudo fruto da pesquisa, é tudo fruto dos acontecimentos. Foi assim que surgiu a ideia.
Bom, aí eu pergunto, você em nenhum momento temeu a crítica dos historiadores? Hermes, se a gente for pensar em medo, em crítica, uma coisa eu percebi, de tudo que eu procurei ler as duas linhas. Até hoje a Paraíba é dividida nessas duas linhas sobre esse fato. Nós temos aqueles historiadores, cronistas, que tendem mais para o lado de João Pessoa, tem de outros que é mais para o contrário, para o lado de João Dantas. Tem uns que ficam meio assim na coluna do meio, tudo. Então, eu lendo os dois, eu consegui fazer uma peça que eu não tomo partido. Hoje, inclusive, um historiador, Gerdivan Nóbrega, escreveu um artigo belíssimo que ele faz essa leitura. A peça não tem vencedores nem vencidos, ele mostra o lado humano, o lado do homem, o lado da dor. Os personagens João Dantas e João Pessoa com seus conflitos familiares, suas fraquezas, suas doenças, nessa discussão política. Então, assim, foi graças ao fato de pesquisar as duas linhas, dos dois lados, que eu peguei, tanto de um lado como de outro, eu peguei aquilo que eu poderia agrupar numa mensagem humana das pessoas, além do político, além do personagem, daquilo que ficou para a história. Mas esse espetáculo, essa talvez seja a novidade, ele entra no lado mais pessoal, sem denegrir ninguém, mas para entender a dor de cada um. A dor de João Dantas, a dor de João Pessoa, a dor envolvendo os seus conflitos familiares, para entender essa situação. Ok, a peça está sendo muito elogiada, mas ela ainda não estreou em João Pessoa. Por onde é que essa peça passou, Tarcísio? Não, ela estreou. Ela já estreou em João Pessoa? Na verdade, ela estreou a semana passada. Ah. O problema é que a gente fez um circuito por algumas cidades. Fizemos Guarabira, Campina Grande, fizemos Pombal. E na semana passada, no Teatro Paulo Pontes, a gente fez a estreia. Tivemos uma apresentação única para um projeto Interatos, da FUNESC. E a temporada está agora em pleno auge, né? Nós vamos ter agora esse final de semana, sexta e sábado, no Teatro Paulo Pontes, lá no Espaço Cultural. E vamos ter no outro final de semana, sábado e domingo, sempre às 20 horas. Sempre às 20 horas. Sempre às 20 horas. Pois é, então nas redes sociais a repercussão também é grande. Vamos acompanhar agora o VT, a chamada da peça. Eu acho que é uma das primeiras emissoras de TV que exibe essa chamada, esse VT. Vamos acompanhar. Paraíba do Norte, 1930. João Pessoa, eu sou João Dantas. O grupo Sagarana apresenta Flávio Melo e Tarcísio Pereira em De João para João. O tiro que mudou a história da Paraíba e do Brasil. De João para João. No Teatro Paulo Pontes, sábado e domingo, 8 da noite. Tá aí, aliás, um belíssimo VT. Deixa eu te perguntar, Tarcísio, qual é a novidade dessa peça? Antes da pessoa ver em cena os atores, você disse que tem algumas surpresas para o público, né? As novidades são novidades que não sou eu que trago. As próprias informações que estão na carta de João Dantas são novidades assim pelo fato de ser um texto que não é muito conhecido. Mas que nós exploramos isso cenicamente, com mais ênfase, colocando João Pessoa, inclusive, na defesa. Nós conhecemos aquela história oficial, João Pessoa foi assassinado, uns que João Pessoa fez um bom governo, outros que ele foi intolerante, mas a carta revela exatamente coisas assim. Por exemplo, a carta revela que João Pessoa tentou matar o pai por 2 vezes, né? E que na segunda tentativa, inclusive, chegou a ser preso. O João Dantas coloca isso no texto, porque está no texto, não fui eu que inventei nada. Eu coloco João Pessoa questiona ele sobre essa informação, de onde saiu essa informação. A carta não diz de onde saiu essa informação, só que eu fui pesquisar. Essa informação que João Dantas coloca na carta foi uma denúncia de um primo de João Pessoa, chamado João Pessoa também, João Pessoa de Queiroz, que morava em Recife. Um dos primos deles, que era um inimigo, que diz que João Pessoa tentou matar o próprio pai e tal. Mas, enfim, é um detalhe, eu estou falando em termos de novidade. Outra coisa, eu coloco o João Pessoa em cena, uma cena belíssima, por sinal dele, uma cena lúdica. O João Pessoa marceneiro, um hobby que ele tinha. Todos nós, você pega um governador, o ex-governador Maranhão é piloto, não é isso? Gostava de consertar avião. Gosta de consertar avião. João Pessoa gostava de fabricar móveis. Tem uma cena linda no espetáculo. João Pessoa está fabricando um móvel. E José Américo chega no diálogo com João Dantas, ele está informando que João Pessoa, Zé Américo, isso eu já peguei do Ano do Nego, que é o próprio Zé Américo que relatava, que ele tinha uma tenda de marceneiro na casa lá na Praça da Independência, e tentava levar ele para ir ver o mar de Tambaú, para se distrair, porque João Pessoa vivia
uma tensão assim constante. E ele, não, eu tenho que terminar essa cadeira aqui, eu tenho que terminar essa coisa toda. Quer dizer, são curiosidades que a gente traz que geralmente as pessoas não conhecem. As pessoas conhecem esse lado, foi morto, mataram por isso, ou fez isso, criou a guerra tributária oficial, e tal. Então, quando eu digo que a peça traz o lado humano, é isso. Como traz também o lado de João Dantas, o humano também, entendeu? Fala do período de dificuldades, um lado que João Pessoa que ninguém conhece, que está escrito pelos historiadores, que o período de juventude de João Pessoa lá em Belém do Pará, que ele passou dificuldades, passou fome, inclusive, entendeu? Isso também é colocado em cena. Na hora do crime, ele tentando se justificar, a vida difícil que ele teve. Então, tem essas coisas que são colocadas de uma forma muito poética no espetáculo, com a música belíssima, pontuando, do maestro L.R. Moura, com uma iluminação, tudo Hermes nesse espetáculo, graças a Deus. Eu acho que eu nunca fiz uma peça para estar sendo elogiado tudo no conjunto, luz, música, minha interpretação, modéstia à parte, as pessoas estão falando muito bem do... Eu faço João Pessoa, vale frisar, né? Sim, claro. Eu faço João Pessoa. É verdade. Então é isso, são essas Mas tem também curiosidades até a até reprodução de jornal da época, né? Tem reprodução de jornal da época. Isso aqui é... No espetáculo tem... O jornal A União é um personagem nesse espetáculo. Porque o problema de João Dantas também, a guerra de João Dantas com João Pessoa, era exatamente o fato do jornal A União, que era o órgão oficial do Estado. Ele questiona como é que o João Pessoa usava o órgão oficial do Estado para falar tanto da vida pessoal dele, né? De chegar a usar termos, eu fico impressionado, Hermes, nós que somos jornalistas, tudo, como eram os termos usados em 1930. Chegava a chamar o cabra de tarado, de mulambo, como é, o ódio era tão grande, como é que havia essa linguagem no jornalismo? Quando a gente vai ler, eu estou com um jornal aqui, inclusive, que mostra isso. O programa do espetáculo, as pessoas entram no espetáculo, eles recebem esse jornal. Na verdade, esse jornal é o programa do espetáculo. Nós reproduzimos a capa do jornal A União do dia 27 de julho, é porque não dá para ver, 27 de julho, que é a notícia da morte de João Pessoa. Olha, assassinado ontem com H, em Recife, o eminente e bravo paraibano. Aí, a parte de trás do jornal mostra o passo a passo dos telegramas que chegaram, telegramas desencontrados, um dizia uma coisa, o criminoso fugiu, outro dizia, não, o criminoso não fugiu. As cartas que chegavam para o vice-presidente, está aqui. É um documento para as pessoas levarem para casa, porque foi reproduzido do jornal mesmo da época. Nós tivemos essa sacada aí, foi feito pela, me permita fazer, Pode dizer. a Impreográfica, a editora do Jaime Javier, que nos fez esse apoio cultural com esse material. Só que dentro, aí está as informações do espetáculo, a ficha técnica, os atores, o iluminador, o músico, fala tudo isso, entendeu? Esse é o programa que as pessoas recebem quando entram no teatro. E é bacana, porque a gente viu esse final de semana, as pessoas ficam na plateia lá, antes de começar o espetáculo, estão lendo a notícia da época. É uma forma de situar o espectador também naquele momento, na época. Além disso, tem um livrinho também da peça, eu fiz também um livro, só que o livro não é distribuído, ele está colocado à venda lá na portaria, para quem tiver interesse, que eu fiz um livrozinho aqui para colocar lá. É isso. Muito bem, muito bem. E a censura, tem alguma censura para a peça, não? Não, nós temos uma livre, classificação etária para 12 anos de Pra idade. 12 anos, É uma peça que trata da história. Nós estamos fazendo um trabalho também para escolas. Começamos a semana passada lá na Estação Ciência com já 2, 3 escolas, numa produção aí que levou estudantes. E para mim foi a maior felicidade, porque eu achava, meu Deus, como é que os alunos, como é que adolescentes vão encarar esse tema? Não é que adolescente não possa entender. Será que esses jovens estão interessados em saber dessa coisa toda? Mas foi uma coisa emocionante. A vibração dos jovens no final, querendo tirar foto com a gente e fazendo perguntas. Poxa, como foi bom a gente saber disso. Porque o espetáculo resvala também no momento histórico da Revolução de 30. É uma forma de você trazer uma aula de história, da história da Paraíba, né? Sem ser aquela coisa monótona, chata, né? Exatamente. 2 atores em cena, num tirineta assim, do início ao fim. E que mostra, ao longo do espetáculo, da metade para o final principalmente, o que a morte de João Pessoa ocasionou ao Brasil, que foi a Revolução de 30. Né? O cadáver de João Pessoa derrubou 2 presidentes da República ao mesmo tempo, que era o Washington Luiz, que estava, e o outro que tinha ganhado a eleição, que ia assumir, porque Getúlio Vargas, os getulistas usaram o cadáver, ficaram passeando com o cadáver de João Pessoa pelas capitais brasileiras, já que João Pessoa tinha sido candidato a vice na chapa de Getúlio. E eles ficaram
andando com o cadáver para comover o país, pegaram em armas e tomaram mesmo a presidência, depois da eleição perdida. Isso também tem essa reflexão dentro do espetáculo. Tá, a gente vai a um intervalo e volta em seguida conversando com Tarcísio Pereira, ele que é ator, teatrólogo e que está em cartaz com a peça de João para João, que conta exatamente o episódio da morte de João Pessoa. Daqui a pouquinho a gente volta, vai continuar conversando aqui com o Tarcísio Pereira, trazendo mais informações, mais detalhes, também trazendo as últimas informações da política paraibana. Fique ligado, a gente volta em seguida. Pois bem, estamos de volta com 27 segundos. Antes de retomar a conversa com o Tarcísio Pereira, deixa eu chamar aqui uma matéria sobre a formalização da cessão de um imóvel na Avenida Epitácio Pessoa, que era o prédio onde funcionava o antigo Paraiban, que vai se transformar na sede da Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa cessão do imóvel foi acertada hoje entre o governador Ricardo Coutinho e o presidente da Assembleia, o deputado Adriano Galdino. Fique ligado, veja aí essa reportagem. Com o ato, o prédio do antigo Paraiban passa a pertencer ao Poder Legislativo, que irá transformá-lo na nova sede. O imóvel localizado na Avenida Epitácio Pessoa possui 9 pavimentos distribuídos em mais de 13 mil metros quadrados de área e é avaliado em mais de 80 milhões de reais. A população fica sem ter acesso a um poder que é fundamental, né? O poder precisa ter a participação da população como um todo. E eu acho que é correto isso, a Assembleia está num bom momento de produção, enfim, é bem conduzida, é um poder que busca se harmonizar com o Judiciário, com o Ministério Público, com o próprio Executivo, mantendo a sua independência. Enfim, é a cooperação que eu faço desde o início do nosso governo. Nós pagamos em torno de 50, 60 mil reais de aluguel mês e com essa nova sede iremos acabar com esse pagamento de aluguéis. Isso vai economizar bastante para a nossa casa, além da qualidade de serviços que serão prestados, das melhores condições de trabalho. Tudo isso é muito proveitoso para a Paraíba, para os paraibanos, para os deputados, para os funcionários, para os senhores da imprensa, para todos irão ganhar com a nova sede. Tá aí. Bom, e no Palácio nós conversamos com o Procurador-Geral do Estado, Gilberto Carneiro, e ele comentou a decisão do Conselho Federal da OAB em cancelar o seu registro profissional de advogado. O motivo seria a incompatibilidade dele, que é servidor do Ministério Público, com o cargo no Executivo. Se a decisão for mantida, Carneiro não poderá continuar como Procurador-Geral do Estado. Eu sempre fui um parceiro da OAB, sempre me coloquei à disposição para firmar parcerias, inclusive sendo interlocutor entre a OAB e o governo. Segundo, sempre paguei minhas obrigações regularmente em dia, não tenho nenhum processo, não respondo nenhum processo junto à OAB, com exceção desse. Portanto, é realmente algo que lhe deixa extremamente chateado, aborrecido, mas tem os meios, os mecanismos jurídicos para que eu possa fazer uso. Nós vivemos num país democrático e eu vou exercer o meu direito de defesa até a última instância. Tá aí. O secretário Luiz Torres, que é o secretário de Comunicação, também falou sobre o assunto. Ele explicou que o vínculo de Gilberto não é como promotor ou procurador e, dessa forma, não estaria no rol dos integrantes do Ministério Público que a súmula proíbe. Em decisões anteriores, o procurador Gilberto Carneiro já tem aí o seu respaldo para exercer a função que ora exerce no governo. Ele já teve o seu registro junto à entidade reafirmado na sua legalidade pela OAB aqui na Paraíba e também e principalmente pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Qual é a grande história? O procurador Gilberto Carneiro, ele não é membro do Ministério Público, ele não é integrante do corpo de promotores ou procuradores, ele é apenas servidor. O concurso público para o qual ele prestou e passou foi para ser apenas na área administrativa, ele é apenas servidor do Ministério Público e dessa forma não está inserido dentro das restrições da súmula, que é de 2009, que faz essa restrição, então somente para que ocupantes de
cargos não exerçam qualquer influência junto ao Ministério Público. Mas, primeiro, o Gilberto Carneiro ele saiu desde 2005 do Ministério Público e saiu, repito, como servidor. Então, não recai sobre ele. Ele estará entrando com recurso junto à própria OAB Nacional e também à Justiça para reafirmar a legalidade e a formalidade do seu registro junto à entidade e, naturalmente, continuar exercendo o cargo que exerce com responsabilidade e com eficiência junto ao governo do Estado. As versões para esse fato envolvendo Gilberto Carneiro, a verdade é que ele tem que recorrer ao Conselho Federal. São 27 conselheiros que votaram, desses 27, 25 foram a favor da cassação do registro do Procurador-Geral como advogado. Ou seja, ele não é mais advogado da OAB, portanto não pode, advogado inscrito na OAB, portanto não poderia assumir o cargo de procurador. Mas ele disse que vai recorrer e vai entrar com um recurso que tem efeito suspensivo, ou seja, enquanto não julgar o mérito desse recurso, ele continua em plenas atividades com a inscrição válida na OAB. O recurso é feito no próprio Conselho Federal. E nessa votação de segunda-feira de ontem, ele perdeu por 25 votos a 1. Teve uma abstenção que foi dos conselheiros da Paraíba que não votaram porque o processo tem interesse diretamente com o Estado. Deixa eu voltar a conversar com Tarcísio Pereira. Tarcísio, nós temos aí uma grande discussão de artistas, né, de produtores teatrais, sobre a fusão do Ministério da Cultura com o Ministério da Educação. Você acha que isso prejudica a produção da cultura brasileira de uma forma, especialmente o teatro, que você lida mais com o teatro? Olha, eu me lembro quando eu era criança. Eu ouvia, lá morando em Pombal ainda, na escola, 12, 13 anos de idade, eu ouvia falar Ministério da Educação e Cultura. Naquela época se falava isso. Por que essa mistura, educação e cultura? Eu sem essa grande visão. E lembro que em 86, 87, foi Sarney, me parece, que criou o Ministério da Cultura, que eu disse, poxa, criaram o Ministério da Cultura, finalmente houve um desmembramento. E aí, ao longo do tempo, uma coisa que a gente começou a observar foi que nos municípios sempre existiram as secretarias de Educação e Cultura. E lentamente, em passo de tartaruga, a gente começou a ver que alguns municípios desmembravam. Alguns municípios, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura. Pior, tem município que junta até mais. Eu conheço cidades aí que Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Turismo. É verdade. Então, uma coisa, educação por si só é de uma complexidade tão grande que ela não pode se misturar com nada. Esse é o meu pensamento. Ela não pode se misturar com nada. E aí, sempre que eu vi uma cidade do interior, uma prefeitura, desmembrar, criar a Secretaria de Cultura, eu digo, poxa, que avanço tiveram. Porque o Brasil tinha seu Ministério da Cultura. Aí, quando eu vejo agora esse desmembramento, Hermes, é realmente com muita tristeza. Porque esse desmembramento, não, essa fusão novamente, é com muita tristeza, porque são o quê? São 30 anos, 31 anos que a gente tem o Ministério da Cultura, e você vê esse fato. Eu não quero entrar no aspecto político, de questão de gasto, de contenção de gastos, não sei, não estou muito por dentro, estou envolvido com a produção dessa peça, mas o fato é que é uma perda grande. Acho que estrategicamente é muito ruim para o governo Temer, e ele já percebeu isso por conta da pressão que está havendo, tanto que está criando aí, parece que a Secretaria Especial. Uma Secretaria Nacional. Uma Secretaria Especial vinculada diretamente à Presidência da República. Eu fico, mas como é que vai funcionar uma Secretaria Especial de Cultura, com status de ministério, vinculada diretamente a... Que dá no mesmo, né? Com status de ministério. Dá no mesmo. Talvez o que diminua são alguns cargos comissionados, mas o que tiver de orçamento... A redução é pífia. É pífia, então tudo isso me parece que é uma coisa apenas para dizer, para mostrar para a sociedade que está cortando, que está tendo corte de gasto daqui, mas é muito pífio. Eu acho que tem coisas estruturais muito maiores que se poderia fazer corte. Uma secretaria um Ministério da Cultura tem ajudado muito
tem ajudado muito ao longo desses anos com o desenvolvimento da cultura no nosso país. Passou a haver uma desconcentração de que havia mais para os artistas mais famosos, digamos assim, no eixo Rio-São Paulo, e esse principalmente no governo Lula, entendeu? Preferências à parte, políticas à parte. Eu também tenho minhas restrições ao governo do PT por conta de questões de corrupção e tal, mas reconheçamos que houve um avanço muito grande nessa área. Está entendendo? Projetos, eu mesmo já fui beneficiado através de editais públicos. Em 2010 eu teve um espetáculo chamado Os Sete Mares de Antônio, que foi aprovado através de um edital do Ministério da Cultura. Eu ganhei uma bolsa literária através de um programa do Ministério da Cultura. Eu estou falando de um caso meu para mostrar que, como eu, tantos e tantos brasileiros, tantos artistas foram favorecidos. Então, sem a existência de um Ministério da Cultura, eu não sei como é que vai ficar, não sei como é que fica, como é que vai ser esse programa. Realmente faz um pouco de medo. Ok, e do estado da Paraíba e do município de João Pessoa, você já recebeu algum tipo de incentivo para essa peça? Que é uma peça importantíssima, leva o nome da cidade, leva o nome do estado, né? Deveria, com certeza, interessar tanto ao governo do estado como à prefeitura de João Pessoa no fortalecimento desse marketing, dessa divulgação, porque também é uma peça histórica. Não é à toa que a gente teve também a ideia de convidar Tarcísio Pereira aqui para participar do programa. É um programa que tem um perfil político, é um programa que discute a administração, mas nesse momento em que se discute política, se discute cultura, o enfraquecimento da cultura, e um paraibano produz uma peça como essa, é importante também que a gente discuta a produção cultural, o que é que se está fazendo na Paraíba e as políticas desses gestores para esse tipo de cultura, que é o mais importante, né? Em vez de estar promovendo aí alguns shows de qualidade duvidosa. Hermes, eu tenho a honra e a alegria de dizer que montei esse espetáculo com uma produção altamente digna, profissional, sem patrocínio de ninguém. E isso merece uma reflexão, porque a gente estava falando aqui de Ministério da Cultura, de programas, ao longo desse tempo, os governos, tanto estaduais, como federal, como municipais, nos últimos anos criaram os editais de incentivo, que tem ajudado alguns programas. No estado tem o FIC, no município tem o FMC, no âmbito do governo federal tem, ou tinha, inúmeros programas, editais. E isso criou Eu venho de uma época no teatro, nos anos 80, que você não tinha nada disso e a gente metia cara e fazia. Eu voltei a fazer um espetáculo agora como a gente fazia nos anos 80. Sem ter apoio de governo, sem ter patrocínio de nada, para montar a estrutura do espetáculo, é isso que eu estou falando. Eu não tenho medo. Eu meti a cara com esse espetáculo, sem dinheiro, nos endividamos, estamos pagando débitos, inclusive, do espetáculo, mas procuramos fazer bem feito. Eu não tenho medo de arriscar. Eu sou um artista, mas na hora que eu resolvo investir numa produção, eu entro com uma mentalidade empresarial. E eu acho que todos nós artistas temos que ter esse pensamento, porque muitos de nós ficamos esperando, cruzamos os braços, esperando o apoio de governo, esperando pelos editais, que é bom quando os editais são lançados, mas o edital não tem dinheiro para todo mundo. Eu mesmo já participei de editais com projetos meus que não foram aprovados, aí eu desanimo, encosto o braço, passei 5 anos sem fazer nada, esperando. Eu digo, peraí, eu vou esperar mais para o governo, não. Eu vou fazer meu trabalho. E está aí uma produção decente, com figurino pesquisado de época, com cenografia, com música original, com despesas. Nosso patrocinador está sendo o público de João Pessoa, o público de Pombal, o público de Guarabira que foi nos assistir, o público de Campina Grande que foi nos assistir, a bilheteria que está entrando, que não é suficiente, mas está ajudando. Entendeu? E arrisquei, meti a cara, estamos devendo, estamos pagando, arriscando. Esse livro mesmo foi uma cobrança de muita gente. Tarcísio, essa peça é tão bonita. Faça o livro para colocar lá. Conta aí o que é que tem desse livro, Tarcísio. Aqui é o texto da peça original. É o texto original. Eu estou devendo, inclusive, a edição desse livro. Está vendendo lá R$10, para quem quiser. Está entendendo? Não tem finalidade lucrativa, mas está lá porque as pessoas dizem, está aqui o texto da peça.
Eu estou arriscando. Porque se não for assim, as coisas não acontecem. E olha que eu estou vivendo, eu estou desempregado, inclusive. Hoje eu estou totalmente desempregado, eu estou com o meu trabalho artístico, somente isso. Mas se a gente não meter a cara, não criar, sempre foi assim nos meus trabalhos, onde eu trabalhei, em gestões culturais, em tudo, eu sempre meti a cara, eu sempre acreditei em projetos, em ideias. Eu não vou ficar parado. Entendeu? Porque se você ficar esperando por patrocínio com cultura, por edital de governo, daqui que vem a chegar, você vai envelhecer e as coisas não acontecem. É isso, Pedro. Então, de João para João, tenho a honra de dizer, o orgulho de dizer, é uma produção própria. Com exceção de alguns apoios que estamos recebendo aí na divulgação, entendeu? A própria Imprel, que nos dá um material gráfico, tudo, mas isso não é o patrocínio do espetáculo, isso é apoio cultural, entendeu? Agora, para vestir o espetáculo, nós estamos vestindo por conta própria. Ok. Bom, vamos a mais um intervalo e a gente volta em seguida nesse papo com Tarcísio Pereira, ator e teatrólogo, protagoniza a peça De João para João. Fique ligado, a gente volta também trazendo mais informações da política paraibana. De volta com 27 segundos, hoje conversando com o ator e teatrólogo Tarcísio Pereira, sobre a peça De João para João. Estamos falando também desse momento que passa o país, já que é uma peça que tem uma carga política muito forte, né? Nada melhor do que a gente também fundir esses dois temas tão importantes, tão caros para nós, que é a cultura e que é a política. Especialmente quando se trata de cultura paraibana, de momentos da política da Paraíba, do Estado, da própria formação do Estado. Bom, a gente vai voltar a conversar. Deixa eu registrar aqui a audiência do advogado Cecílio Ramalho, que está nos assistindo, do Kiko Amaro e também do Railson Lucena, que está nos acompanhando. Tem mais gente por aqui nos acompanhando, como o Ed Carlos Santanas, o Cacá Barbosa, a Dora Alice, a Geisiane Maia, Jackton Kelly, o Elton, o advogado Francisquini, o Hugo Pires, a Germana, o Pablito, a Mana Ferreira, o Pedro Martiniano, o Rodrigo Neves e o Francinaldo Aureliano estão nos acompanhando aqui na RCTV, interagindo conosco através das redes sociais. Você sabe que nossas redes sociais, tanto o perfil no Instagram como no Twitter, é o mesmo, @RCTV_canal 27. Você interage aí por esses canais com a gente aqui, tanto no 27 segundos como no Rede Debate, sempre às segundas-feiras. Na Assembleia Legislativa, hoje pela manhã, foi aprovado um projeto de lei do deputado Bosco Carneiro, do PSL, que permite a isenção de pagamento do IPVA para motos frentistas, motoboys e donos de transportes de turismo. O projeto tem o objetivo de dar isenção, de conceder isenção aos motofretistas, os motoboys e os transportes de turismo. Essa isenção, esse projeto tem como objetivo também dar isonomia, porque já, por exemplo, o mototaxista tem a isenção do IPVA, o táxi tem, o transporte escolar tem. Né? Então a gente achou justo, inclusive, de elaborar esse projeto para também essa isenção ser extensiva também a essas outras categorias. E as razões do veto, nós argumentamos as contrarrazões do veto, no sentido de que, na verdade, são aproximadamente 5.300 profissionais beneficiados, que na verdade essa isenção vai implicar numa renúncia fiscal de aproximadamente de 1.200.000, quando na verdade o IPVA, a partir de 2016, pela majoração que foi feita naquele ajuste fiscal que aprovamos no ano passado, há uma previsão de aumento de receita esse ano na faixa de 56 milhões. Então, se há um aumento de receita de 56 milhões, 1.200.000 na questão da renúncia para beneficiar uma categoria importante como essas categorias, na verdade, existe a compatibilidade orçamentária e financeira. Então, em linhas gerais, o projeto visa estender essa isenção que já existe para categorias assemelhadas aos motofretistas, os motoboys e o transporte turismo. Bom, e na sessão de hoje na Assembleia Legislativa, o deputado Anísio Maia criticou a composição do Ministério de Governo Temer. Ele falou de envolvimento de escolhidos na Operação Lava Jato. Tem alguns deles que têm 4, 5 folhas de processos em andamento, acusações. Então, mostrando que aquela foto é muito exemplar e basta olhar a sua composição que vai ver que ali
tem nada de futuro para o Brasil. São os mesmos de sempre que praticaram tudo aquilo que eles dizem que não devem praticar. Portanto, ali tem gente da Operação Lava Jato, tem gente que recebeu dinheiro da Odebrecht, OAS, tem gente que já vem com o processo antigo. Então, na verdade, aquela história que esse novo governo era, entre outras coisas, para combater a corrupção, na verdade, é um conto de fadas. Registrar também a audiência aqui do programa de hoje, da Paula Gentil, Niele Carolino, Fátima Lima, Eufênia Coelho, Luciano Cavalcante, que estão acompanhando também a RCTV. Você viu aí que o deputado Anísio Filho, Anísio Maia, fez graves acusações à formação do ministério do governo Michel Temer. Em defesa do PMDBista, quem saiu foi o deputado Ranieri Paulino. O PMDBista questionou, inclusive, esse comparativo entre o ministério que foi anunciado por Michel Temer com o do governo Lula, que, segundo Ranieri Paulino, tem que olhar quem é investigado e quem já passou pela penitenciária da Papuda, em Brasília. Eu só acho que o momento agora é de desarmar os espíritos, é de darmos as mãos. Né? Todos os brasileiros dar as mãos. Né? Eu acho que tem que buscar esse ambiente, inclusive para reforçar, né, uma tese. Aí ainda está apegado, né, a essa questão. O deputado Anísio trouxe uma foto, né, e eu verifiquei 1 a 1. Não estou tratando da idoneidade de nenhum ali, né, como o deputado Anísio tratou. Agora, não há indícios que eles foram presos ainda. Né? E as fotos do Ministério, né, talvez aí passado, de quem usava ser ministro, né, era muito complicado. Eu não queria fazer esse comparativo. Quem foi mais preso? Onde tem filiados mais presos na Paraíba? Onde é? Que partido seria? Eu até peço ao seu público que dê uma sugestão. Você acha qual é o partido hoje onde tem mais integrantes na cadeia? Né? Aí eu não quero ser paladino, não sou paladino. É importante que nós façamos também as nossas autocríticas, as nossas meia-culpas. É importante também, né, quem integra, né, a base do Partido dos Trabalhadores também faça a sua meia-culpa, também faça a sua autocrítica. Tá aí, os dois deputados. Daqui a pouquinho a gente retoma ainda essas informações sobre política. Deixa eu voltar a conversar com o Tarcísio Pereira, ator e teatrólogo. Tarcísio, vamos só para recapitular, a gente já está chegando aqui na reta final do programa, só recapitular. A peça volta a João Pessoa neste final de semana. Isso, estamos entrando na nossa segunda semana, já se apresentou a semana passada, estamos nessa semana, a sexta e sábado, às 20 horas, lá no Teatro Paulo Pontes. Tá, tem valores de ingresso? R$30 o preço da inteira e R$15 para quem tem direito à meia, né? No caso, estudante, pessoas idosas, né? Portadores, quem tem direito à meia entrada. Que hoje a lei dá direito a uma série de categorias, tudo, né? Qual o período histórico que representa essa peça? O dia 26 de julho de 1930. O dia 26 de julho. Exatamente. Toda peça acontece na hora do crime. Toda peça acontece, é 1h10 de espetáculo, são os instantes do trajeto da bala. É tudo que se passa. Agora, aí eu vou para os períodos que eles estão lembrando. Eles ficam, quando eles entram nesse embate, eles estão nessa lembrança desses acontecimentos. Uma espécie de flashback. Isso, tudo é um flashback. Tudo é um flashback. Aí vai e volta, mas de uma forma bem concatenada, não tem que ninguém se perder na narrativa. Mas acontece exatamente na hora do crime. Certo. Tarcísio, eu queria, desde já, agradecer sua presença aqui no 27 Segundos. Você ainda vai ficar um pouquinho por aqui, mas aproveitar, depois de João Pessoa, para onde vai a peça? A gente já tem vários contatos aí de muitas pessoas interessadas. A gente esteve em Campinas, já tem produção em Campina Grande, está querendo nos levar de volta para um outro teatro. Nós temos apresentações sendo agendadas em escolas aqui na capital mesmo. Nós temos alguns contatos para as cidades como Monteiro, aqui na Paraíba, falar aqui na Paraíba. Nós temos contatos provavelmente vamos para Monteiro, Patos, Souza, Solânia e Bananeiras. Inicialmente nós temos esse contato. E Areia também, que eu quero levar. Não tenho nenhum contato, mas esse eu vou procurar. Eu quero levar pelo carinho grande que eu tenho com a cidade de Areia. Pela própria história, né, de Areia, né? E a própria história, tudo a ver. E nós temos também contatos, estamos montando contatos de produção para Natal, Recife e Maceió. Inicialmente essas 3 cidades, essas 3 capitais. Essas 3 capitais. Isso. Você pretende ir mais além do que o Nordeste? Lógico, com certeza. Aí o caminho, a estrada vai dizendo, né?
A estrada vai dizendo. Estamos inscritos aí nos 2 festivais, pro lado do sul aí, também não sei se vamos ser selecionados, mas todo o nosso portfólio já foi enviado e esperamos que seja classificado para algum festival desse. Vai ser, com certeza. Deixa eu mandar aqui um abraço bem especial para minha mana, Gerlane Viegas, está lá em Feira de Santana. Estou fazendo aqui a transmissão do trecho pelo Facebook, está nos assistindo pelo Facebook também essa entrevista. Estou falando aqui com Tarcísio Pereira, ator, teatrólogo, ele que interpreta João Pessoa na peça de João para João, exatamente dia 26 de julho, dia da morte de João Pessoa, quando ele foi assassinado por João Dantas. Como é o nome do seu companheiro de palco? Flávio Melo. Que interpreta João Dantas. É um ator de grande recurso interpretativo, um cara que teve uma longa história no teatro, trabalhou talvez com o principal diretor de teatro desse país, que foi o Antunes Filho, o tempo que ele passou em São Paulo. E Flávio hoje desenvolve um trabalho muito bacana, educativo, lá na Estação Ciência. Ele ministra cursos de teatro para iniciantes, está com uma peça em cartaz também, uma peça que no momento está parada, que é Álbum de Família, de Nelson Rodrigues. Não é fácil montar Nelson Rodrigues, né? Ele montou um espetáculo Álbum de Família com atores iniciantes que você assiste e parecem profissionais. Esse é o Flávio Melo. E aproveitando, me dá licença, já que você falou da sua irmã e de outras pessoas que estão assistindo, abraço para todos. E eu gostaria de registrar minha filha, a Marilis, jornalista, que está em Lisboa assistindo esse programa agora lá pela internet também. Espero que ela tenha conectado aí. Ela veja que a peça já atravessou o Atlântico. A Marilis Borges, que minha filha está lá, já está lá um bom tempo, é jornalista, formada, trabalha num portal lá, o portal Rede Angola, e vem fazendo assim matérias polêmicas, coisas inclusive com essa questão dos presos políticos em Angola. É o DNA. Isso, tá lá. É o DNA. Deixa eu registrar também aqui duas audiências importantíssimas também, muito caras para a gente, do Marcelo Piancó, né, que também é grande amigo, grande humorista. E também do Arquimedes de Castro, que também está nos assistindo lá de Campina Grande, nosso companheiro aqui de 27 segundos e Rede de Debate. Tarcísio, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte, com certeza eu serei um dos espectadores dessa peça. Muito legal a sua ideia, muito bem trabalhada e os comentários têm sido ótimos nas redes sociais, tenho acompanhado sempre. Obrigado e eu também agradeço e convido a todos aí no Teatro Paulo Pontes, essa sexta e esse sábado. Né? No domingo não tem, porque na semana passada teve no domingo para as pessoas não confundirem. Esse final de semana, excepcionalmente, apenas na sexta e no sábado. Ok, a todos uma boa noite, nós ficamos por aqui, amanhã estamos de volta, aqui com 27 segundos na RCTV. Fique agora com a programação da RCTV, do seu jeito, para você.